Oi, 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 gente, vocês estão me ouvindo? Sim ou não? Beleza, obrigada por responder aí. É, Vocês estão conseguindo. Ah, só não estou conseguindo ver aqui a câmera. Não estou conseguindo ver vocês. Tá. Ah, já entendi o que eu tinha feito de errado aqui. Beleza. Vocês estão vendo os slides, então? Tudo certo? Sim? Sim? Podemos começar? Estão ouvindo também? Sim? Eu vou esperar um pouquinho o pessoal entrar para a gente começar, tá? Minutinho só. Beleza, gente, vamos começar então. Vamos falar sobre mordida aberta anterior. Eu sei que meu irmão falou alguma coisa sobre mordida cruzada anterior, mas nós vamos falar sobre mordida aberta. Bom, primeiro de tudo, eu quero dizer o seguinte: se a gente cair aqui, nós vamos cair daqui 40 minutos, acho. A gente cai e a gente entra de novo. Pode ser? Se não render muito. Porque assim, ó, às vezes está demorando, não está rendendo o assunto, tá? Por causa da questão do Zoom, ele cai e tudo mais. Então a gente pode entrar de novo. Quando vai entrar de novo, eu preciso esperar salvar a aula, gravar a aula, né? Para a gente subir essa aula lá no site depois. Desliga o microfone, gente. Espera. Como é que eu faço para parar vocês de ligar? Quem é? É a Vanessa? Deu certo? Vocês estão me ouvindo? Deu? Tá, ok. Vamos lá, então. Ok, então. Vamos lá. Então, vamos fazer o seguinte, olha, 38 pessoas aqui agora.
Vamos falar sobre mordida aberta. Se por acaso cair, então a gente entra de novo, só que vocês têm que esperar um pouquinho só para entrar de novo até o meu computador gravar, tá? Então vamos começar o assunto, que é o seguinte. O que é a má oclusão? Como a má oclusão ela vai se comportar, né, na vida do meu paciente? Então vocês entenderam, por exemplo, que existe a má oclusão de classe 1, a má oclusão de classe 2, a má oclusão de classe 3. Certo? Certo. Isso se refere à relação antero-posterior, que é de trás para frente, tá? No paciente. Aí o meu irmão veio e falou para vocês da relação transversal, que é a relação lateral. Então eu preciso que vocês pensem nos 3 planos, tá? Antero-posterior, classe 1, classe 2 e classe 3. Transversal, que seria o látero-lateral, mordida cruzada, por exemplo, não é? E agora a gente vai falar sobre as discrepâncias verticais. Então vamos de novo. Nós falamos sobre a discrepância antero-posterior, classe 1, classe 2, classe 3 é de frente para trás, antero-posterior, né? A discrepância transversal, que é no sentido lateral, e agora a gente vai falar da discrepância no sentido vertical, tá? Dentro da ortodontia, nós temos prioridades. Então, por exemplo, quando eu analiso um paciente, eu preciso saber se esse paciente é classe 1, se esse paciente é classe 2, se esse paciente é classe 3, ok? Ok. A partir disso, eu também vou fazer outras análises. Que análises, por exemplo? Esse paciente, ele é classe 1, ele é classe 2, ele é classe 3, mas ele também apresenta diastema? Apresenta apinhamento? Então, lembram? Classificação de Lischer. Giroversão, mesioversão, palatoversão. Lembra? Depois, ele apresenta mordida cruzada posterior. Então, essa é uma discrepância o quê? Lateral. Uma discrepância transversal. Não é uma discrepância antero-posterior. Certo? Qual outra discrepância esse paciente pode apresentar? Ele apresenta uma discrepância vertical, por exemplo, né? Superior inferior ou inferior superior, né? A mordida dele é aberta ou existe uma sobremordida. Então, tudo isso tem que ser observado durante o nosso diagnóstico. E nós, ortodontistas, quando nós executamos um planejamento, nós priorizamos determinados tipos de más oclusões para começar a tratar estes pacientes. Então, exemplo, não é a nossa prioridade de tratamento, nossa prioridade de planejamento abordar o problema antero-posterior primeiro. Primeiro a gente aborda o problema transversal. E é por isso que o primeiro aparelhinho de vocês foi qual? Lembram? O aparelho com expansor, porque ele é a nossa primeira prioridade no planejamento ortodôntico. Então, tá na ordem, tá? Hoje, nós vamos falar sobre as mordidas abertas, que é uma discrepância vertical. Então, vamos lá. Primeiro, eu abordo as discrepâncias transversais. E depois, as verticais ou as anteroposteriores? Depende. Depende. Aí vai depender do caso. Tem caso que eu abordo a vertical, tem caso que eu abordo a anteroposterior. Tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Tentar passar aqui. Ok. Bom, a mordida aberta é uma das más oclusões com maior comprometimento estético funcional. Por quê, gente? Mordida aberta, o paciente vai ter aquela boquinha aberta, né? Como o nome já diz, né? Então, ele vai ter alguns apelidos aí na escola, né? Algumas coisas importantes e que podem abater o indivíduo, pode comprometer o indivíduo diretamente na questão estético-social, né? Então, ele recebe vários tipos de apelidos, né? Boca aberta, boca de peixe, sei lá, enfim, milhões de apelidos que nós vemos aí nessa fase escolar. Por isso,
por esse e outros problemas, claro, que a mordida aberta, ela é abordada rapidamente quando nós a encontramos. Só não tão mais rápido quanto é a mordida cruzada. Então, a mordida aberta, além dela ter esse impacto estético-social no paciente, ela também vai apresentar um impacto funcional. Que impacto funcional? O que acontece com o paciente mordida aberta, gente? Ele respira pela boca, certo? Não, quem está com o microfone ligado aí, desliga, por favor. Tá? Ele respira pela boca. O que mais? Respirando pela boca, esse paciente, ele fica cansado, tá? Né? Porque existe uma atrofia das vias aéreas superiores. Então, ele fica cansado. Ficando cansado, né? Ficando cansado, este paciente também vai apresentar o quê? Olheiras, dificuldade de sono, dificuldade de aprendizado na escola, então isso vai virar um efeito dominó, tá? A mordida aberta, o paciente respira pela boca, ele tem uma série de outros comprometimentos. Gente, vamos desligar os microfones, por gentileza. Tô pedindo aqui porque atrapalha. Deixa eu ver se eu acho quem é que tá com esse microfone ligado aqui. Mas é complication, viu? Tô procurando aqui. Todo mundo desligado. Todo mundo desligado. Agora não achei ninguém mais, vai. Sei lá. Mas desliguem, por favor, os microfones, tá? Atrapalha a gente aqui que tá falando aqui. Bom, então vamos lá. Então, assim, ó. Então, o que vocês precisam entender sobre a mordida aberta? Existe impacto estético, existe impacto social, existe impacto funcional. Uma outra coisa que vai acontecer com o paciente de mordida aberta é o seguinte: este paciente, ele vai ter uma modificação da função. Como assim na função? Durante a fala, ele vai interpor a língua, né, entre os dentes. Durante a fala, ele também pode esparramar a língua. Durante a respiração, durante o seu estado de repouso, ele não vai colocar a língua no céu da boca, na papila interincisiva. Ele vai fazer, o que vai acontecer? Essa língua vai se posicionar inadequadamente. Por exemplo, vai ser como se você tivesse extraído um dente. Pensa que você extraiu um dente seu agora, na sua boca. Aonde vai a sua língua? Vai no buraco. É assim que acontece. Então, quando você permanece com a mordida do paciente aberta, você vai ter muitos problemas com relação à função. E isso altera a posição de língua, altera músculo, altera fonação, altera respiração, altera aprendizado escolar e tudo que a gente falou até agora, né? Então, olha só. Aqui a gente tem as alterações estéticas. A criança é uma graça, né, gente? Olha que bonitinho. Né? Mas o que a gente tem que pensar é que essa alteração no futuro, ela não vai ser uma... Ai, gente. Quem será o boca aberta? Como assim? Não estou entendendo. Bom, vamos lá. Bom, alterações estéticas presentes aqui, o que a gente tem? Por exemplo, você fala, esse aqui é o sorriso dele, olha. Estão vendo? Então, esse sorriso, ele está comprometido, né? Com relação ao sorriso normalmente que aconteceria nesse paciente. Então, existe uma alteração estética, né? A gente vai ter um prejuízo em alguns fonemas, né? Nós vamos ter o constrangimento na fala, o constrangimento estético, o constrangimento psicológico, porque daí acontece de receber vários e vários e vários apelidos, além da dificuldade de apreensão, pega e corte dos alimentos durante a alimentação, tá?
Então, isso é bastante importante. A necessidade de se fechar a mordida, né, o quanto antes aparecer, é bem importante mesmo, tá, gente? Ó, o termo foi introduzido, então, por Carabelli em 42, tá? E ele classifica como uma oclusão baseada na alteração da relação anterior dos dentes, né? Da alteração da relação entre os dentes anteriores. Então, mas a mordida aberta, ela também pode ser posterior, tá? Não é só anterior, não. Tá bom? Vamos para frente, vamos para frente. Hábito. Quanto hábito está presente na mordida aberta? Quanto? Em quantos casos a gente tem o hábito? A mordida aberta foi causada pelo hábito ou o hábito foi causado pela mordida aberta? Então, são coisas, perguntas, né? Que nós vamos ter alguma dificuldade em responder dependendo do nível da severidade do problema. Então, por exemplo, vou explicar para vocês, tá? Você pega um paciente adulto, 30 anos, e esse paciente apresenta a mordida aberta. Essa mordida aberta dele já é uma mordida aberta esquelética, tá? Já é uma mordida aberta que você não vai conseguir entender se essa mordida aberta veio por uma relação genética, por uma herança genética, ou se essa mordida aberta se tornou esquelética. O que se tornou esquelética? Passível de correção com cirurgia, tá? Peraí que eu já te respondo, tá, Ana? Passível de correção com cirurgia. Então, assim, quando você tem a mordida aberta esquelética, significa que ela só será corrigida com cirurgia. É muito difícil você dizer se essa mordida aberta ela é esquelética porque ela é, por exemplo, genética, né? Uma alteração mesmo do crescimento vertical da maxila e da mandíbula, paciente muito dólico, tá? Ou se este paciente ele se tornou esquelético devido a um hábito. Então, veja, suponhamos que você tem uma mordida aberta esquelética num adulto, tá? E essa mordida esquelética se apresentou a você. Esse adulto, ele vai ter, né, na sua oclusão, vários tipos de hábitos deletérios. Devido à mordida aberta mesmo. Então, ele vai respirar mais pela boca, atrofiando vias aéreas, como eu disse para vocês. Ele vai ter olheira, olhar mais cansado, porque fica o dia inteiro respirando pela boca. Não respira pelo nariz. O que vai acontecer com você? Você vai ficar mais cansado, né? Faz uma atividade física respirando só pela boca. Entende? Você tem mais dificuldade do que se você respira pelo nariz, né? Então, a gente fala assim, puxa o ar pelo nariz, solta o ar pela boca. Geralmente, assim, numa atividade física. Então, você imagina um paciente que tem atrofia de vias aéreas, ele tem dificuldade para respirar. Então, esse paciente, ele já vai ter alterações estéticas, ele vai apresentar alterações funcionais, né? De fala, deglutição, respiração, né? Fonação, já falei, a fala, né? E até alterações musculares devido a essa mordida aberta esquelética. Agora, eu também posso ter casos onde a criança não tem essa composição genética de mordida aberta, mas o hábito, inclusive hábito de sucção digital, que começa já na barriga da mãe, por isso essa foto aqui, leva esse paciente a ter um comprometimento esquelético futuro. Então, daí o hábito ocasionou a mordida esquelética. E não a mordida esquelética que ocasionou o hábito, tá? Qual mais difícil de tratar? Anterior ou posterior? Posterior é mais difícil de tratar, com certeza. Tá? Com certeza é mais difícil de tratar. Tá bom? Porque assim, ó, a mordida aberta posterior, ela vai ter uma interposição de língua lateralmente, não só anteriormente. E é bem complicado, sabe? A grade ali por dentro, tem uma série de coisas ali que ficam mais complexas para serem tratadas. Geralmente a mordida aberta é mais relacionado à região anterior, tá? Olha só, alguns hábitos que a gente verifica na infância. E daí deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. A nossa maxila, a nossa mandíbula e a nossa musculatura peribucal, ó, olha aqui para mim, façam assim, ó. Esse é o músculo orbicular da boca, tá?
Esse músculo, ele é responsável pela, claro, né, pela pronúncia, pela fala, mas também pela pega de alimentos, né? E de qualquer outra coisa que você leva na boca, uma chupeta, uma madeira, o dedo, enfim. Veja bem, se você remover o hábito do paciente a tempo, né, de não ter alterado tanto assim essa capacidade muscular, você consegue fechar a mordida aberta do seu paciente somente através da remoção do hábito. Eu não preciso entrar com nenhum aparelho ortodôntico nesse paciente, tá? Somente removendo o hábito e através da recuperação da função muscular, né? A gente consegue fechar essa mordida. Então, por exemplo, a minha filha Desirê, ela teve o hábito de sucção de chupeta até mais ou menos os 5 anos. A literatura diz que se nós removermos o hábito entre 3 e 4 anos, não há alteração esquelética, de novo, não há alteração esquelética importante e nem alteração muscular. De forma que se eu removo o hábito, eu consigo fechar esta mordida a tempo. Tanto é que a gente faz muito isso no consultório. Os pais vão chegar para vocês na clínica e vão chegar para vocês em casa, ou mesmo lá no consultório de vocês, e vão perguntar: doutor, doutora, olha, meu filho, ele mama na mamadeira, né? Ele chupa o dedo, ele usa chupeta. O que que eu faço? Ah, quantos anos ele tem, mãe? Ele tem 1 ano e meio. Gente, até os 2 anos, a criança está na fase oral. O que que é a fase oral? A fase oral é que todo tipo de sensação que ela tem, tudo que ela experimenta do mundo é através da boca. Essa é a sensação que ela tem. Tanto que o que uma criança pequenininha, um bebezinho de 1 ano e pouco, o que que ele faz? Ele pega esse negócio aqui, ele põe aonde? Na boca. Entende? Então, essa até os 2 anos é normal. Inclusive, existem até pesquisas que falam que o hábito de sucção de chupeta nessa fase, até os 2 anos, é benéfico ao paciente no sentido de evitar, por exemplo, e prevenir a morte súbita de bebês em berço. Porque você consegue fazer com que a criança sugue e respire. Ao mesmo tempo, ela consegue coordenar essa questão. O que é a morte súbita? A criança ela para de respirar. Isso já existem trabalhos da pediatria, né, médica, que falam sobre isso, tá? Então, quando eu tenho que remover um hábito de sucção? Você tem que remover entre 3 e 4 anos. Entre 3 e 4 anos tem que remover. Não removeu, vão começar a aparecer as deformações ósseas, não é? Permanentes, e daí sim a gente vai precisar interferir com o tratamento. Renato, o que é melhor, a chupeta ou o dedo? Ué, mas o que está grudado no paciente? Não é o dedo? É o dedo. Então, é melhor que você dê a chupeta para ele, tá? Eu não sei se tem mães nesse 3º ano integral, mas quem tem filhos, né? Quem é pai, quem é mãe, não sei se tem, vocês devem saber que a chupeta, ela acalma o bebê, né? Ela é um santo remédio para nós mães, tá, gente? Os meus filhos, o primeiro eu não dei, quase morri. A segunda e a terceira já saiu da maternidade com chupeta. Qual que é a maior forma a forma mais eficaz de você remover o hábito de sucção digital? Cara, sucção digital seria o dedo, né? Sucção do dedo mesmo. É muito difícil. Por isso que eu falo, entre o dedo e a chupeta, é melhor a chupeta. É muito difícil remover o dedo, né? A melhor forma é conversar com a criança, é tentar explicar, né? Põe o dedinho na boca, você tira, põe o dedinho na boca, você tira, através da educação, da fala, do incentivo. Não tem como você fazer isso. A chupeta é uma coisa muito simples. Você tira de uma vez. Tira de uma vez, entendeu? Tirei hoje eu vou tirar, pá, tirei. Se você ficar trocando isso, olha, se você parar de chupar chupeta, te dá uma boneca. Se você não sei o que, não. Papai Noel vai isso, vai aquilo. A chupeta você tira e o dedo não, exatamente, entendeu? A chupeta você tira. A minha filha Desirê foi assim, ela não conseguia tirar, e eu falava assim, gente, mas olha como eu sou uma pessoa incompetente, eu trato isso, não consigo resolver com a minha filha. Um belo dia,
Eu cheguei, peguei a chupeta e falei para ela, não tem mais. Quase 6 anos. Falei, não tem mais, né? Chorou 2 dias e acostumou. A criança acostuma, gente, podem ter certeza, eles acostumam com muita coisa, tá? Então tem vários tipos de chupeta, né? Olha que coisa horrorosa essa chupeta, por exemplo. Isso é muito difícil você encontrar. Encontrar isso aí só em Mercado Livre, essas coisas, né? Então, ó, até os 3 anos, o suprimento emocional, ele vai ser sanado do paciente. Aquilo que eu falei para vocês, o paciente está na fase oral. Tudo ele experimenta pela boca, né? Aos 5 anos, você tem o início da maturidade emocional, que é a parte de socialização. Quem tem filho sabe também que criança nessa idade é difícil. 3 anos, 4 anos, 2 anos, tem até um livro que é assim, Como Domar Sua Pestinha, que é relacionado à fase dos 2 anos, que é muito difícil você resolver isso, tá? Então, suprir o desenvolvimento emocional da criança até mais ou menos os 5 anos, por aí, você vai suprir de outra forma. Como? Carinho, aconchego, colo, conversa. Ai, que lindo. Né? Olha esse dentinho. Gente, desliga o microfone! Desliga, obrigada de nada. Bom, vamos lá. Olha só, então, o que seria a definição de mordida aberta, né? O Dr. Renato de Almeida, ó, tá vendo? Renato de Almeida, 98, ó. O Dr. Renato foi meu professor, ele é vivo ainda, tá? Uma graça de pessoa, viu, gente? A mordida aberta, ele é um trespasse vertical negativo. Pensa o seguinte, ó, a gente tem que pensar no antero-posterior, classe 1, classe 2, classe 3, transversal, mordida cruzada, né? E o broad, que depois eu explico lá na frente, e o vertical, que é assim, ó, né? Fechado, aberto, fechado, aberto. Pensa que a gente tem um trespasse vertical negativo. Por que chama negativo? Porque ele não chegou até o plano oclusal, então está aberto. A gente chama de trespasse vertical negativo entre as bordas incisais dos dentes anteriores, superiores e inferiores, né? Com os dentes em oclusão. Então, isso é a definição de mordida aberta. Uma outra coisa, olha só, Renata, me diz uma coisa. É o plano oclusal anterior que subiu ou é o plano oclusal posterior que desceu? Então, aqui você consegue ver, ó, que você tem um plano oclusal posterior. Deixa eu pegar aqui um negócio para vocês verem. Vou grifar aqui, tá, gente? Ó, você consegue ver que você tem um plano oclusal posterior aqui, que essa cor tá horrível, pera um minutinho. Ó, um plano oclusal posterior aqui. Tá difícil o negócio, hein? Hoje tá difícil. Deixa eu ver. Aqui, um plano oclusal posterior, que é aqui, e um plano oclusal anterior. Então, por aqui, você consegue mais ou menos imaginar, falar assim, cara, o que que tá errado? É o posterior que desceu aqui, ou é o anterior que subiu? O anterior que subiu. Outra coisa que é muito legal que a gente vê, olha, tá vendo que o inferior, basicamente, na medida do possível, o plano oclusal inferior tá até que parecido? Sim. Quem alterou foi o, ó, superior, né? Que está com a curva de Spee, lembram da curva de Spee? Invertida. Então, o que que vai acontecer? A gente vai precisar ajustar essa questão anterior aqui. E, geralmente, como que a gente ajusta isso? Colocando uma grade palatina. Nós colocamos uma grade para impedir que a língua entre nesse espaço aí. Tá? Que a língua entre nesse espaço aí. Ou a chupeta, né? Ou a chupeta. Então, é isso que a gente faz. Via de regra, é por aí que a gente trabalha, tá? Esse caso não é considerado esquelético ainda, porque a paciente está em dentadura mista, que seria presença de dentes permanentes, você pode ver que os incisivos são permanentes, e descidos, tá? E dentes descidos. Então, é uma dentadura mista.
A gente considera um caso de mordida aberta esquelético quando o paciente terminou o seu crescimento, tá? Quando esse paciente terminou o crescimento, aí ele é considerado esquelético, tá? Olha só, gente, a alteração do... Não sei se deu para entender? Deu para entender quem perguntou isso? Tainá, sim? Ó, 10 minutos, aí depois a gente vai esperar gravar e a gente entra de novo. Então, olha só que legal, ó. Aqui nessa foto, vocês estão vendo, nesse pontilhado, o plano oclusal inferior, neste outro, o plano oclusal superior. E aí você vê aqui, ó, uma visão macro dos incisivos, você vê que existe um gap, existe um espaço entre os incisivos que não estão se tocando, tá? Que não estão se tocando. Então, o ideal é que a gente tenha a cobertura da incisal do incisivo superior até o inferior de 2 a 3 milímetros. Isso é o ideal. Então, a mordida aberta ela é definida como um trespasse vertical negativo entre os incisivos, né, entre os dentes antagonistas, podendo ser tanto na região anterior quanto posterior e raramente em todo o arco, tá? Raramente em todo o arco, tá bom? A prevalência, dentadura mista, 17% dos pacientes têm mordida aberta em dentadura mista. 17%, tá? Em média, 17, 18, em 2 trabalhos aqui, 17 a 18. E a mordida aberta, ela tende a diminuir com o amadurecimento, ela tende a diminuir com a idade. Por quê? Pelo próprio desenvolvimento oclusal, pela diminuição das adenoides, pela deglutição adulta, pela remoção do hábito, pelo fortalecimento da musculatura pele bucal, entre eles, por exemplo, o músculo orbicular da boca, tá? Então, foi o que a gente conversou no começo lá da aula. Por isso que a gente tem isso, tá? Não vou falar sobre isso. Bom, olha só, em dentaduras permanentes cai de 17, 18 nos jovens para 8 e nos adultos para 4. Quem usou aparelho aí deve ter observado já que conforme vai passando o tempo, você vai ficando com sobremordida. Quem já reparou isso? Isso acontece comigo, por exemplo, né? Eu não tinha sobremordida. Agora eu tenho. Então, eu estou usando agora o Invisalign, dentre outras coisas, justamente para corrigir isso. Então, conforme vai passando o tempo, a gente vai tendo uma diminuição da mordida aberta, né? Uma diminuição da mordida aberta. Ou um aumento da sobremordida, né? Que é o contrário. Tá? Fatores responsáveis pela mordida aberta anterior na dentadura mista. Incisivo não erupcionou direito. Né? Então, você fala assim, paciente tem mordida aberta. Calma, o incisivo nem terminou de nascer, você já está falando que tem mordida aberta? Mas é porque como o incisivo não nasceu e tem um buraco, o paciente põe a língua no buraco. Põe mesmo a língua no buraco, tá? E aí é a educação, entra fono nessa hora. Se você percebe que o paciente não conseguiu corrigir os hábitos dele de deglutição infantil e que isso pode prejudicar a sua formação oclusal, você deve, então, entrar com a fono, para que ela ajude esse paciente a diminuir a ocorrência dos hábitos deletérios. Tá? O que mais? Vamos para frente. Vamos falar sobre... Não vou falar sobre isso, tá? Vamos falar sobre... Pera um pouquinho, vou voltar aqui. Porque aquilo ali é muito severo, tá? Vamos falar sobre a etiologia. Por que que o paciente tem mordida aberta? Geralmente é hábito, primeira causa, hábito. Segundo, padrão de crescimento vertical. O que que é padrão de crescimento vertical? O paciente cresce para baixo. O paciente é dólico facial. Aí existe o componente genético, tá? E outras, então, a primeira causa é essa aqui, hábito. A segunda causa é o padrão de crescimento vertical.
E a terceira são todas essas outras. Transição, irrupção transitória dos elementos, ainda falta erupcionar, patologia, cisto, dente supranumerário, que impede o incisivo de nascer, né? Algumas fissuras lábios palatinas, umas desostose, tem a desostose craniana, entre outras, né? E um comportamento de deglutição atípica e que interfere no equilíbrio entre língua e musculatura peribucal. Existe um equilíbrio, tem que haver um equilíbrio entre a musculatura fora da boca, que é a peribucal, e a musculatura dentro da boca, que é a língua, tá? Tem que haver esse equilíbrio, ok? Vamos para frente. Essa parte aqui dessas classificações a gente não fala, tá, gente? Olha só uma coisa importante, ó. Sobre a sucção digital e a chupeta, que geram a mordida aberta anterior. Existem muitas especulações, gente, sobre o bico da mamadeira, né, da chupeta, a forma do bico, o que eu devo dar, o que eu devo oferecer para o meu filho nessa fase, né? Então, olha só, a partir do momento que a criança tem dentes, aos 2 ou 3 anos, você deve descontinuar o uso da chupeta. Não é para você tirar de uma vez, você tem até os 3, 4 para tirar. Até os 4, mais ou menos. Tá? Mas você tem que ir tirando aos poucos. Vai tirando aos poucos. Hoje usa só para dormir, amanhã eu uso. Não adianta você pensar que um bico anatômico vai resolver o seu problema, tá? Não vai resolver. O ideal é remover o hábito de verdade, tá bom? Então, tem muita coisa aqui, tá? Muita coiseira. Tá? Hoje em dia, a gente usa muito o bico de chupeta desenhado por Balters. Balters foi um ortodontista, inclusive um pesquisador, que desenvolveu um aparelho para a classe 2 que se chama Bionator. Chama-se Bionator de Balters. E foi Balters também que desenvolveu essa forma mais anatômica dos bicos, de chupeta de mamadeira. Tá? Mas no final das contas, o que importa realmente é a remoção do bico, tá? A remoção do bico. Então, ó, alterações dentárias, descontinuar o hábito a partir dos 2, 3 anos, até você tirar totalmente o hábito, vai resolver o problema. Olha só alguns exemplos, ó. Deglutição atípica, ó, mordida cruzada lateral. Esse aqui é o incisivo, esse aqui também. Então, ó, mordida cruzada não, desculpa, mordida aberta lateral. Porque não basta chupar o dedo, né? Ela põe de lado assim a mão, tá? Tem paciente que faz assim com o polegar. Tem paciente que coloca os 2 dedos, esses 2 aqui para baixo, assim, ó. E aí você nem entende que jeito que formou aquela mordida. É complicado, viu, gente? É bem complicado, tá? Geralmente a gente classifica a mordida aberta em dentária, dentoalveolar e esquelética. Então, como que a gente vai classificar isso? Dentária é a irrupção vertical anormal dos dentes, no sentido anterior, no sentido vertical, tá? Então, ela é dentária. O que significa isso? Significa que você não tem alterações, por exemplo, de base, maxila. Ó. A maxila até que tá ok, não tem tanto problema. É bem diferente dessa outra, por exemplo, que o dente está aberto e, ao mesmo tempo, você tem 2 planos oclusais, como eu expliquei daquela hora. Um anterior e um posterior. Só que, veja bem, aqui a gente ainda tem uma maloclusão instalada num paciente de dentadura mista. Diferente dessa outra aqui, que o paciente é adulto. Estão vendo? Todos os dentes permanentes e muito mais dentes abertos. Então, qual que é a esquelética? Maior envolvimento, né, de dentes. A rotação da mandíbula no sentido anti-horário, a mandíbula ela abre assim, a altura da face fica bem maior, né? O ângulo goníaco é esse ângulo aqui, ó, o ângulo aqui da mandíbula. Ele também fica maior, né? Então a gente tem alterações de base óssea, dentes e de crescimento também. A gente considera esquelético. O paciente esquelético ortodôntico, gente, ele é um paciente, eu já falei isso para vocês na aula de classificação, que você olha para ele, você fala, é esquelético. Não tem como isso não ser esquelético. É muito severo, tá? É muito severo. Olha só, aqui é dento alveolar. A gente tem uma alteração dentária de mordida aberta,
E aqui a gente já tem uma alteração de base também. Só que nós temos dentes erupcionando, né? Nós temos dentes permanentes aqui também, outros dentes permanentes aqui. Então, a gente considera dento alveolar, por quê? Porque está envolvido o alvéolo, está envolvida a base, mas